E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, História. Nossa aula de hoje, nós iremos refletir sobre os africanos. Mas os africanos, principalmente da chamada África Saariana, a África do Saara, e que nós teremos como grande referência o Império do Egito Antigo. Iremos também falar de uma África abaixo do Saara, a África subsaariana. E a nossa referência na aula de hoje sobre essa África subsaariana é um dos reinos que se formaram próximo aí ao Egito, na parte sul, que é o reino Kush. Nós iremos discutir basicamente sobre o Império do Egito Antigo e, evidentemente, o reino Kush. Analisando aqui no primeiro momento o Egito Antigo, principalmente os aspectos políticos dessa civilização, que nós teremos o surgimento de uma civilização aqui no Egito Antigo, uma civilização da chamada Antiguidade Oriental, ou do Oriente Próximo, onde essa civilização ela vai estar localizada na parte nordeste da África, uma área desértica, porém uma área fértil, por conta da presença do rio Nilo e principalmente da dependência dessa região em relação ao Nilo. Inclusive nós temos uma frase muito famosa de um grego que, passando pelo Egito, Heródoto passando pelo Egito, ele nos traz uma frase interessante para que a gente possa refletir. O Egito é uma dádiva do Nilo, mostrando a importância que o Nilo tem, principalmente no que diz respeito ao processo de fertilização que ele vai deixando por conta das suas cheias nessa região desértica. Observe que o Egito Antigo ele vai se caracterizar como uma área hidráulica, ou seja, nós estamos diante de uma sociedade hidráulica, uma das sociedades hidráulicas que vão se destacar basicamente aqui nesse Oriente Próximo. Observe que quando você fala do Egito, antes do nascimento do Estado egípcio, ou seja, antes do Egito ter uma unidade política, formar um grande império, o Egito, na verdade, ele era um conjunto de povos que chegaram ali nas proximidades do rio Nilo. Esses povos eles viviam de uma forma tribal, eles eram povos tribais, e eles eram conhecidos como nomos. Basicamente, o tribalismo dos nomos. Por volta aí de 3000 a.C., o governante Menés, ou Narmé, ele unificou esses povos. Inclusive, Menés foi o primeiro faraó do Egito Antigo. Nós temos aqui a unificação desses nomos, a unificação desses povos, que vai dar origem ao que nós chamamos do Império Egípcio, ao que nós chamamos do Estado civilizatório do Egito Antigo, a partir da união do Alto e do Baixo Egito. Nós teremos Menés unificando esses povos, unificando o Alto e o Baixo Egito, e a partir daqui nasce um Estado unificado. Um Estado que, politicamente falando, ele se caracteriza como um Estado teocrático. Observe que o faraó, que é a principal liderança política no Egito Antigo, quando você fala da elite dirigente do Império Egípcio, você está falando do faraó. O faraó, na verdade, ele era o grande proprietário das terras. Além de grande proprietário das terras, o faraó ele comandava os exércitos. Além disso, ele era considerado um deus vivo. Observe a natureza teocrática. O faraó era considerado um deus vivo. Ele não é um representante, ele era um deus vivo, diferentemente, por exemplo, na Mesopotâmia, onde os imperadores da Mesopotâmia, que foi uma outra civilização da Antiguidade Oriental,
aqueles imperadores como, por exemplo, Assurbanipal, Hammurabi, por exemplo, do primeiro império da Babilônia, ele era um representante dos deuses. Aqui não. Aqui o faraó, ele é o Deus vivo. Inclusive o faraó, ele governava com auxílio da nobreza, e de alguns funcionários públicos. Setores da nobreza e funcionários públicos que serviam aí como conselheiros, como sacerdotes e até mesmo os escribas. Ajudavam, evidentemente, o faraó na administração do império ou da civilização egípcia. Quando se fala dessa história política, não podemos também deixar de observar as principais fases políticas do Egito Antigo. Pelo menos analisar as características principais do que vai de fato acontecer nessas três fases políticas, que é o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Esses são os três momentos políticos aqui do Egito Antigo, dessa civilização. Quando você fala do Alto Império, que é o ponto de partida do Alto Império, foi a unificação do Egito pelo faraó Menes, como nós acabamos de falar. Quando você fala do Alto Império, é no Alto Império que nós teremos a construção principalmente das pirâmides. As principais pirâmides do Egito vão ser construídas aqui no Alto Império. Durante o Alto Império, nós teremos também a expansão política do Egito. O Egito vai expandir o seu império, principalmente para a região sul. Entretanto, no final do Alto Império, nós teremos várias revoltas internas, onde essas revoltas internas acabam provocando a divisão do Império Egito. O Império ele acaba sendo dividido e ele só vai passar por um processo de unificação em uma nova fase política, que é o chamado Médio Império. Observe que um dos principais destaques do Egito durante o Médio Império é justamente a sua o quê? A sua unificação. O Egito volta a se unificar novamente, agora com uma nova capital, Tebas. Tebas passa a ser a nova capital do Médio Império, desse Egito reunificado. Nós teremos uma reunificação desse Egito. Inclusive, o final do Médio Império é marcado pela invasão dos Ixos. Os povos Ixos, que vão vir do norte, eles acabam invadindo o Egito pelo norte no final do Médio Império. E durante uma nova fase que o Egito vai viver, após as invasões dos Ixos, o Egito ele vai viver um novo império. E no novo império, nós teremos, como um dos principais destaques, a prosperidade e a expansão política do Egito. Eles, após a expulsão dos Ixos, que vai ocorrer aqui no novo império, o Egito ele vai passar por um momento de prosperidade e por um momento de expansão política. E essa prosperidade, essa expansão política, ela só vai acabar com novas invasões externas. Observe que o final do novo império e a decadência do Egito se dá por conta de conflitos internos e novas invasões externas. Conflitos internos e novas invasões externas vão levar ao fim, evidentemente, dessa civilização. Uma civilização que, se nós analisarmos os aspectos econômicos e da sociedade, em termos de organização econômica e de organização social, o Egito ele vai ter as seguintes características. Por exemplo, organização econômica. A economia do Egito Antigo era uma economia de base agrária, porém com uma estrutura hidráulica. Observe que aqui nós estamos diante de umas sociedades hidráulicas. Por mais que você tivesse a cheia do Nilo contribuindo para fertilizar uma parte desértica do Egito, mas é preciso observar que as cheias elas também foram destrutivas no início, antes da existência das obras públicas. Por isso a necessidade de construir as obras públicas, principalmente por conta das cheias na parte mais alta do Nilo, ou mesmo por conta das secas na parte mais baixa do Nilo. Então seria muito importante a construção de obras hidráulicas, a construção de obras públicas, como represas, canais artificiais. E essas obras públicas, elas serão importantes
para a utilização de um sistema tecnológico de irrigação avançado que vai contribuir para o desenvolvimento da agricultura. Além disso, nós teremos o predomínio da servidão coletiva pública. Ou seja, quando eu falo que aqui a mão de obra que irá predominar nessas atividades agrícolas do Egito Antigo são camponeses submetidos ao regime de servidão para com o Estado, é porque a terra ela pertencia a quem? Ao Estado. O Estado controlava a propriedade no Egito Antigo. Ele chegava, inclusive, a distribuir parte dessa propriedade, o Estado distribuía para alguns setores aristocráticos. Entretanto, galera, é importante observar que esses camponeses que estavam submetidos ao regime de servidão, esses camponeses, eles pagavam tributos para o Estado, impostos, principalmente na forma de excedente de produção. A principal forma de pagamento de impostos desses camponeses que ocupavam essas terras que pertenciam ao Estado ou setores da nobreza que o Estado distribuía, a principal forma de pagamento desses camponeses eram através do excedente, da sobra da produção. Mas eles também pagavam através de trabalho compulsório, de uma prática conhecida como corvéia. Eles também realizavam o trabalho compulsório em obras públicas, apesar de saber que nas obras públicas se utilizava principalmente escravos, prisioneiros de guerra. Mas ali nas obras públicas, nós temos também a presença de trabalhadores camponeses submetidos a uma servidão através do trabalho compulsório chamado corvéia. Então, esses camponeses, eles trabalham pagando o excedente da produção na forma de tributos e também como trabalho forçado. Nós temos aqui uma pirâmide que nos mostra claramente os principais setores dessa sociedade. Por exemplo, no topo da pirâmide, nós temos o faraó, os seus familiares, e nós temos setores também da nobreza e sacerdotes. Nobres e sacerdotes estão no topo da pirâmide. Na verdade, no corpo dessa pirâmide, nós temos alguns soldados, comerciantes, estão evidentemente no corpo dessa pirâmide, e até os escribas. Os escribas estão ali naquela fase de transição entre o final do topo da pirâmide e o comecinho do corpo da pirâmide, segundo alguns autores. E a base dessa pirâmide é formada por quem? Por artesãos, camponeses e escravos. O que nos mostra que essa pirâmide social do Egito Antigo vai nos mostrar desigualdade social, servidão coletiva como base, vai nos mostrar a presença do trabalho escravo, principalmente em obras públicas, nos mostra que essa sociedade é uma sociedade onde teremos muita desigualdade e exploração econômica, uma sociedade dividida em classe, uma sociedade onde teremos uma rígida estratificação social. É uma das principais características dessa sociedade, uma rigidez na sua estratificação social. Falando aqui de alguns aspectos culturais, e é lógico que quando você discute os aspectos culturais do Egito, eles se destacaram em vários campos. Afinal de contas, nós estamos diante de uma sociedade civilizatória que dominaram várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, medicina, química, engenharia, arquitetura, matemática. Eles vão ter o domínio de diversas áreas de conhecimento, eles vão construir grandes obras arquitetônicas, vão construir pirâmides, palácios. Teremos a construção de várias obras públicas hidráulicas, como os canais artificiais. Entretanto, um dos principais destaques, principalmente no campo cultural, é a religião. Afinal de contas, a religião ela estava presente na sociedade egípcia em vários aspectos do cotidiano. E ela era manifestada através de crenças politeístas.
Observe que aqui nós estamos diante de uma religião onde eles acreditavam em vários deuses. E quando você analisa a estrutura politeísta presente no Egito Antigo, nós temos, por exemplo, deuses cósmicos, divindades locais, estão presentes nessa estrutura politeísta. Nós temos deuses estrangeiros, gênios, homens divinizados e até mesmo animais sagrados. Até animais sagrados estão presentes nessa estrutura politeísta, como é o caso do gato, por exemplo. O gato era considerado no Egito Antigo como um animal sagrado. O que mostra que essa religião ela tem característica de um politeísmo antropozomórfico. Ela vai se destacar dentro de uma estrutura antropozomórfica, ou seja, alguns deuses têm figura evidentemente humana, e nós temos deuses que têm figuras o quê? Animais. Então, divindades humanas, divindades animais. Observe que o faraó, ele é considerado inclusive Deus. O faraó, na verdade, era considerado filho, o filho, evidentemente, dos deuses. Ele é considerado um deus. Os templos, nós temos a presença de templos magníficos, inclusive monumentos que abrigavam a residência dos deuses. E aí nós estamos falando principalmente de quem? Das pirâmides. Observe que a religião, nessa sociedade egípcia, a religião ela possui um sentido ético. Nós temos um sentido ético, pois a ideia da imortalidade da alma, porque eles acreditavam nessa ideia da vida após a morte, na vida após túmulo, ela estava ligada à ideia de um julgamento perante o tribunal de Osíris. Essa ideia da imortalidade da alma. Inclusive, daí a necessidade do processo de mumificação, como forma de preservar o corpo, como forma de preservar o cadáver, para receber a sua própria alma. E aí as pirâmides, que vão ter uma importância fundamental para esse processo de politeísmo antropozomórfico, que acreditavam na imortalidade da alma existente na sociedade egípcia. Ok? Então, essas são as principais formas como a sociedade egípcia, na antiguidade, ela se organizou em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais. Mas nós temos também aqui, falar de africanos, é falar do reino do Kush, que eles estavam localizados numa região abaixo do Saara, ao sul do Egito, por volta ali de 1700 a.C., uma região conhecida como Núbia. Inclusive os Kush, eles tinham uma relação de influência mútua e ao mesmo tempo de disputa de poder com os egípcios. Eles tinham uma relação de influência, mas disputaram também o poder. Observe que, por exemplo, os egípcios eles tinham interesse pelas minas de ouro da Núbia. Eles manifestaram interesse pelas minas de ouro desse reino Kush. Inclusive os egípcios atacaram essa região, atacaram esse reino, construíram inclusive fortalezas militares para vigiar e controlar, evidentemente, esses povos. Povos que tinham os governantes com a origem divina. Então nós temos uma estrutura aqui também teocrática. Observe que quando esses governantes, esses reis, esses monarcas, eles não eram basicamente considerados como Deus, eles eram concebidos como representantes das divindades da terra. Quando eles eram Deus, eles eram representantes dessa divindade. Então, o que prova que aqui há um caráter sagrado, onde se tem uma série de rituais, onde essas lideranças elas acabam tendo uma característica teocrática. Esses povos desenvolveram a escrita hierógrafa, eles construíram pirâmides, isso por conta, evidentemente, das relações que tiveram até mesmo com os egípcios. As mulheres nessa sociedade tinham um grande prestígio social, inclusive ocuparam posições de destaque, ocuparam posição de poder, se tornaram grandes líderes políticos, comandaram exércitos, como é o caso da grande monarca Amanirenas,
que foi uma das principais que se destacaram, esses povos acreditavam na fertilidade do solo, da chuva e do próprio bem-estar da comunidade que dependia do monarca. Daí a natureza política teocrática deles. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o próximo encontro.